Um homem que viveu sem parte do cérebro. Imagine descobrir que você passou a vida inteira vivendo sem uma parte essencial do seu cérebro. E ainda assim, conseguiu trabalhar, construir uma família, levar uma vida aparentemente normal. Essa não é uma história fictícia. É um caso real que surpreendeu os cientistas do mundo inteiro. Hoje você vai conhecer a trajetória de Henrique, nome fictício. Um homem que desafiou tudo o que sabíamos sobre o cérebro humano. Aqui no canal Mente Oculta contamos histórias reais que desafiam a lógica e a ciência. Prepare-se, porque esta história vai mexer com suas crenças sobre a mente e o corpo humano. Henrique nasceu em uma pequena cidade do interior do Brasil. Filho de agricultores simples, cresceu ajudando os pais na roça e tinha uma infância aparentemente comum. Era um menino inteligente, curioso, mas sempre um pouco mais lento para aprender algumas coisas. Os médicos diziam que ele era normal e não havia nenhum motivo para preocupação. Mas havia sinais sutis, um pequeno atraso motor, dificuldades em esportes que exigiam equilíbrio e um jeito peculiar de lidar com emoções. Mesmo assim, Henrique completou os estudos, casou-se e teve 2 filhos. Levava uma vida tranquila, sem imaginar o segredo que carregava na própria cabeça. Tudo mudou quando Henrique tinha 45 anos. Ele começou a sentir dores de cabeça leves e tonturas ocasionais. Procurou um médico por precaução. O neurologista solicitou exames de rotina e os resultados chocaram a equipe médica. As imagens de ressonância mostravam que Henrique vivia sem grande parte do hemisfério esquerdo do cérebro. Onde deveria haver tecido cerebral, havia líquido. Era como se metade do cérebro nunca tivesse se desenvolvido corretamente. Uma condição conhecida como hidrocefalia crônica. Os médicos ficaram incrédulos, como aquele homem conseguia falar, andar, trabalhar e raciocinar com tamanha ausência de tecido cerebral. Tudo mudou quando Henrique tinha 45 anos. Ele começou a sentir dores de cabeça leves e tonturas ocasionais. Procurou um médico por precaução. O neurologista solicitou exames de rotina e os resultados chocaram a equipe médica. As imagens de ressonância mostravam que Henrique vivia sem grande parte do hemisfério esquerdo do cérebro. Onde deveria haver tecido cerebral, havia líquido. Era como se metade do cérebro nunca tivesse se desenvolvido corretamente. Uma condição conhecida como hidrocefalia crônica. Os médicos ficaram incrédulos, como aquele homem conseguia falar, andar, trabalhar e raciocinar com tamanha ausência de tecido cerebral. Para entender o caso de Henrique, precisamos falar de neuroplasticidade. O cérebro humano é incrivelmente adaptável. Quando uma parte está ausente ou lesionada desde cedo, outras regiões assumem as funções perdidas. Especialistas explicaram que o cérebro de Henrique se reorganizou lentamente ao longo dos anos, redistribuindo tarefas essenciais para as regiões preservadas. Era como se o cérebro tivesse redesenhado seu próprio mapa para mantê-lo vivo e funcional. Esse fenômeno não é único, mas os casos conhecidos são raríssimos, e nenhum deles tão extremo quanto o de Henrique. Após o diagnóstico, Henrique começou a refletir sobre sua vida. Ele lembrou das dificuldades na escola, dos momentos em que sentia que faltava alguma coisa no raciocínio. Percebeu que, apesar de tudo, tinha desenvolvido estratégias próprias para lidar com problemas. Ele relatou: "Eu achava que era apenas mais distraído do que os outros. Nunca imaginei que meu cérebro fosse assim." Com acompanhamento médico e fisioterapia leve, Henrique conseguiu manter uma vida normal. O caso dele virou objeto de estudo internacional e artigos científicos foram publicados. Outros casos surpreendentes também desafiam a medicina. Uma menina no Ziceleua que teve um hemisfério removido por causa de epilepsia severa e aprendeu a andar e falar novamente. Um adolescente francês, diagnosticado tardiamente com hidrocefalia, que vivia com apenas 10% do volume cerebral. Cada história reforça a ideia de que o cérebro é um órgão muito mais flexível do que pensávamos.
O caso de Henrique levanta perguntas profundas. Até onde vai a capacidade de adaptação do cérebro humano? Será que funções complexas, como consciência e memória, dependem menos da massa cerebral e mais da forma como as conexões são organizadas? Pesquisas recentes sugerem que circuitos distribuídos pelo cérebro podem desempenhar funções similares, como um backup interno. Mas ainda estamos longe de entender totalmente esse mistério cinzento dentro do nosso crânio. A história de Henrique mostra que o corpo humano, e especialmente o cérebro, é capaz de façanhas inimagináveis. Mesmo sem metade do órgão mais importante do corpo, ele construiu uma vida plena. E você? Já tinha ouvido falar de casos assim? Deixe seu comentário. O que você acha dessa incrível capacidade de adaptação? Inscreva-se no canal Mente Oculta para conhecer mais histórias reais que desafiam a ciência e a lógica.